Boa noite, estou falando da cidade de Mojimirim e sou o pastor Gediel Glaube, pastor dos Adventistas aqui desta linda cidade. E você está entrando em contato conosco para participar conosco do Culto do Poder. É este o momento que nos reunimos virtualmente e os primeiros que estão chegando aqui: Danilo, nosso amigo ali do Silvânia, Cláudio Vital, amigo de velhos tempos, Ellen, boa noite para vocês. Hoje um dia diferente, um dia bem triste. Mel, boa noite. Um dia que, além de estarmos ao lado de uma família enlutada, faz nos refletir também a respeito da finitude da nossa vida, né? E eu tenho certeza que aqueles que acompanharam as nossas notícias pelas redes sociais sabem do que eu estou falando. Com muita tristeza, nós sepultamos ou participamos do momento da despedida do irmão Éder Trulha, um dos nossos líderes da Igreja Adventista do Jardim Silvânia. Apenas 58 anos, mas Deus sabe de todas as coisas, e o mais importante é estarmos nas mãos de Deus, né? Mas vamos orar pela irmã Elza, pelas filhas, pela família, pelo irmão Paulino, a irmã Madalena. É uma perda para eles irreparável. E o que nos resta é confortá-los com a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. É só isso para realmente confortar o nosso coração e o coração dos familiares. Nos despedimos de um líder, de alguém dedicado às coisas de Deus, e isso realmente é muito triste. Eu posso dizer que isso afetou bem o meu dia, mas nós que aqui continuamos crendo e continuamos depositando a nossa fé em Cristo Jesus. De qualquer maneira, né? Isabel Cristina, boa noite. Beth, Brás, Francisco. Um dia triste realmente para todos nós, mas sabendo que nós nunca estamos sozinhos, né? Deus nos ama e tem um plano para nossa existência, né? Então, que Deus assim realmente continue nos ajudando. Temos alguns irmãos com suspeita de Covid, outros estão com Covid. Vamos orar por esses irmãos, por esses parentes, né, que estão sendo de alguma maneira balançados aí por este coronavírus, né? De qualquer maneira, saudamos os irmãos, Parque das Laranjeiras, Vila Dias, os irmãos também do Maria Beatriz, Jardim Silvânia, Igreja Central. Nos reunimos aqui virtualmente, inclusive para orarmos uns pelos outros. Se você tem um pedido especial, mande para a gente aqui através da página no Facebook da Igreja Central, e nós vamos orar por você, pelo seu pedido, colocando nas mãos de Deus, né? Boa noite, Beth Leria, Vilma Souza, os que estão aqui conosco, né, para esse momento de oração, de estudo da Bíblia. Boa noite, Denise, irmão Pedro, que possamos aqui juntos crescer espiritualmente e, acima de tudo, colocarmos as nossas preocupações, as nossas dores, né, nas mãos de Deus. Um anúncio muito importante é que na sexta-feira nós teremos um culto muito especial, 19h30, através do Zoom. Então, eu vou mandar o link e você precisa ter
esse aplicativo no seu celular. Se você não tiver, não tem como participar dessa nossa reunião. A liderança está convidada e comprometida, né? Nós precisamos da nossa liderança porque vamos traçar planos para o evangelismo do segundo semestre, mesmo que seja um evangelismo virtual, aproveitando aí as redes, mas também tem um plano muito bacana, muito possível de realizarmos juntos, e estará conosco o pastor Paulo Bife numa nova modalidade, né? Então, você é nosso convidado a estar conosco na próxima sexta-feira, às 19h30. No sábado, uma programação especial. Não teremos a live comigo às 10 horas, mas eu estarei com a Escola Sabatina Distrital, com os nossos amigos aí, irmão Pedro, Vivian e outros convidados. Então eu estarei na lição da Escola Sabatina juntos. E às 11 horas nós todos participaremos com a APAC de um culto que será transmitido pelo YouTube. Então a gente vai colocar os links também, vamos dizer, inclusive na hora da Escola Sabatina, né? E você vai poder assistir uma pregação poderosa do pastor Alejandro Bulhon, especialmente para a nossa associação. Então, é imperdível, né? E assim estaremos juntos aí. E durante o dia teremos um concílio de anciãos e esposas de anciãos. Uma programação especialmente feita para a liderança da igreja. Muito bem, irmãos, vamos orar então e estudarmos o texto selecionado para essa noite a respeito da experiência do cego Bartimeu. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado porque apesar de tantas dificuldades, de problemas, temos agora um momento para partilharmos juntos, ouvirmos a Tua voz através do estudo da Tua palavra e também apresentarmos, em primeiro lugar, a nossa gratidão por tudo que tem sido, és e sempre serás em nossa vida. E, ao mesmo tempo, também apresentar nossos pedidos de oração, para que possamos colocar tudo, se existe algum peso, se existe algum fardo, inteiramente naquele que é todo suficiente para nos ajudar, que é Cristo Jesus. Ó Senhor, nós nos lembramos com muito carinho da família enlutada, a família Trulha. Senhor, sê com eles, no coração deles, trazendo a paz, o conforto que só o céu pode conceder a estes teus filhos, esses nossos irmãos. Também oramos pelos que estão nos hospitais ou mesmo em casa, enfrentando doença, preocupação, desemprego. Nós oramos e intercedemos por todos esses teus filhos. Senhor, fica conosco, ampara-nos, e nós sabemos que a nossa vida nesse mundo é uma vida passageira, mas nós queremos, acima de tudo, estar preparados para vê-lo voltando nas nuvens dos céus. E que isso ocorra muito em breve e nós possamos estar preparados para então viver contigo para todo sempre. Ó Senhor, abra também a nossa mente para compreendermos as verdades da Tua palavra e a extrair lições práticas para a nossa vida pessoal, particular e familiar também. Fica conosco, é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, boa noite, Simone, Paulo e os nossos irmãos que estão aqui, né? Se você assim desejar, você pode abrir uma sala de vídeo, compartilhar essa mensagem com amigos, parentes. Vamos tornar esse recurso a possibilidade de alcançar outras pessoas também. E o tema dessa noite é um tema que trata de um personagem bíblico. A Bíblia o apresenta como o cego Bartimeu. É interessante que a Bíblia conta essa mesma história, esse mesmo milagre, em 3 evangelhos, em Mateus, em Lucas e em Marcos. No entanto, o mais enfático em contá-la com uma maior abrangência foi Marcos, e por isso nós vamos ler esse texto na versão do Evangelho de Marcos. E preste bem atenção que alguns personagens são os principais. Claro, o primeiro personagem principal, aquele que recebe o milagre, Bartimeu.
O segundo, e não menos importante, sem dúvida, aquele que é o nosso Deus, é aquele que tem o poder de curar, e esse é Jesus, e ele atende a necessidade de alguém, como Bartimeu, que está precisando de um milagre. Talvez você, talvez eu, talvez nós estejamos também precisando de um milagre. Nós já sabemos a quem recorrer para recebermos a bênção de um milagre, né? E também aqui existe um outro personagem que vamos também considerar, que é a multidão. Vamos considerar também a multidão que muitas vezes nos impede de chegar até Jesus. Bom, então vamos à leitura do texto de acordo com o Evangelho de Marcos, né? Marcos, do capítulo 10, verso 46. São apenas 6 versos, e então acompanhe comigo aí a recapitulação, a leitura desse texto da Palavra de Deus. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Lendo, vocês puderam perceber que não demora muito, né? Mas essa é uma das histórias impactantes de um milagre realizado por Jesus quando esteve aqui desenvolvendo o seu ministério junto aos seres humanos, né? Existem algumas especulações dos estudiosos a respeito de Bartimeu, principalmente porque o significado do seu nome simplesmente é Bartimeu, ou em outras palavras, filho de Timeu. Então, ele era mais conhecido pelo pai do que por ele mesmo. Então, quem que é aquele cego? Ele é o filho de Timeu. E por isso que chamavam ele de Bartimeu. Na verdade, ele deveria ter um nome, mas não ficou registrado, né? Ficou registrado a designação de quem ele era. As pessoas, na verdade, nem estavam muito preocupadas com o nome dele, porque para muitos ele não era nem um pouco importante. Na verdade, aparentemente até um peso para as pessoas, porque todas as vezes que passavam por ele, precisavam de alguma maneira dizer sim ou não aos seus pedidos de esmola. E assim eram os dias da vida de Bartimeu, sentado à beira do caminho ou em outro lugar, estendendo a mão e pedindo ajuda para poder ter recursos para continuar a sua vida. Ele era lembrado apenas por uma espécie de apelido. Só quem já recebeu um apelido sabe como não é nada agradável você receber um apelido, principalmente se for depreciativo, né? E assim era a vida de Bartimeu. Ele era um ser solitário. Por quê? Porque aparentemente, por não ter um benefício, entre aspas, para a sociedade, as pessoas não tinham muita vontade de ficar perto dele. E assim ele levava uma vida solitária. As pessoas nem sabiam de verdade qual era o seu nome. Para muitos ele era apenas mais um dos mendigos que viviam da bondade alheia. Interessante que a Bíblia diz que Jesus
estava passando por Jericó. Na rota de Jesus, muitas vezes você ouviu falar de várias outras cidades, né? Cafarnaum, Belém, Jerusalém, Nazaré, tem muitas cidades que são muito citadas na Bíblia, né? Temos até mesmo aquela cidade onde moravam seus amigos, Betânia, mas Jericó apenas essa vez é mencionada em conexão ao ministério de Jesus. E é bom lembrar que Jericó é onde as muralhas caíram, né? Pela obediência à ordem de Deus para gritar, né? Vejam aí que é um paralelo interessante, né? Quando alguém grita confiado em Deus, algum milagre ocorre. Os muros de Jericó caíram. E no caso aqui de Bartimeu, quando ele gritou, quando ele clamou, com toda a força dos seus pulmões, chegou para ele o milagre. Parece que essa é uma dica para nós, né? Que quando pedimos a Deus, devemos pedir com coragem. Devemos pedir sabendo que Ele tem o poder de atender a nossa súplica. E ao analisarmos a história de Bartimeu, nós encontramos alguém que gritou alto, na verdade. Bartimeu estava junto ao caminho. Quantas pessoas não estão aparentemente no seu cantinho ou à beira do caminho, esperando que alguma coisa mude em sua vida, no seu destino, no seu futuro? Eu gostaria de lembrar a você, não importa onde você esteja, há alguém que vai passar bem perto de você. Esse alguém, na verdade, já está ao seu lado. Esse alguém é Jesus Cristo, porque Ele nunca se esquece de nenhum de nós, nenhum dos seus filhos. Existem situações em que nós ficamos ali presos a uma situação e esquecemos de que há alguém que pode realizar o milagre, que pode atender às nossas necessidades e mudar, inclusive, o rumo da nossa existência. E não precisamos ficar sozinhos. Nós podemos ampliar as possibilidades em nossa jornada cristã se nós nos lembrarmos que Jesus nos ama tanto que Ele nos deixou o que a Bíblia diz de o Consolador. Consolador é o Espírito Santo. É aquele que está neste mundo para nos fazer entender qual é o caminho para chegarmos ao céu. É aquele que está sempre pronto a nos lembrar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos direcionar para Cristo Jesus. Bartimeu, ele ouviu o som da passagem da multidão. Nós muitas vezes estamos no meio de muitas pessoas e o som da multidão às vezes abafa a nossa capacidade de perceber de que existe um Deus que quer nos ajudar, que tem o poder de nos ajudar. E Bartimeu, ele tem algumas qualidades que eu gostaria de frisar, porque nós precisamos também desenvolver essas qualidades para recebermos a bênção e o milagre de Deus. Em primeiro lugar, Bartimeu, ele podia ser cego, mas ele ouvia perfeitamente bem. E há uma indicação clara de que Bartimeu já ouvira falar dos milagres realizados por Jesus. Você e eu também já ouvimos a respeito de um Deus que nos ama, um Deus que já tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas. Conhecemos histórias de muitas pessoas que receberam a cura, o milagre provido por Deus. E mais importante do que ouvir a respeito do grande Deus que existe de alguma maneira, interagir com esse Deus. Mas parece que às vezes nós nos perdemos no meio da multidão. Não aconteceu com Bartimeu. Ele não perdeu a oportunidade. Apesar de ter uma vida solitária, no momento da oportunidade, ele não se isolou. Ele foi atrás com todas as forças do seu coração, atrás da oportunidade de receber a bênção e o milagre de Deus. Ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Provavelmente alguém até tinha contado para ele como Jesus já havia curado outras pessoas, quem sabe outros cegos, porque Jesus curou vários cegos, né? Então,
ele não deixou passar a oportunidade. Foi humilde também, porque apesar de clamar com todo o poder da sua voz, ele podia ter se revoltado, pois aparentemente Jesus estava passando de largo. Aparentemente Jesus não estava ouvindo a sua voz. Mas eu quero dizer a você, querido amigo, querido irmão, que Jesus sempre ouve a nossa voz. Sempre. Não importa em que situação. O ouvido de Jesus é fantástico. Ele capta o mínimo pedido de socorro. Meu, seu, ou de qualquer pessoa que busque a presença de Deus, que busque a bênção de Deus. Os ouvidos de Deus estão abertos e prontos para captar a nossa emoção, o nosso pedido. E a qualidade de Bartimeu, ela aparece exatamente no momento em que ele clama. E ele clama a plenos pulmões. A Bíblia deixa claro isso, né? O clamor de Bartimeu é dessa forma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui vemos que o clamor de Bartimeu não é um clamor simplesmente de pedido de socorro. Bartimeu, ele sabe a quem pedir. Ele pede àquele que é da linhagem do rei Davi. Isso mostra que Bartimeu conhecia profundamente as promessas da vinda do Messias e que o Messias viria da raiz de Davi. E ele agora identifica, por tudo que havia ouvido falar e daquilo que ele havia aprendido com alguém na Bíblia, alguém que tinha lido a Bíblia para ele ou ensinado a Bíblia para ele, que alguém com esse poder só podia ser o Filho de Deus. E ele creu que Jesus era o Filho de Davi, era o Messias prometido. Então ele invoca o próprio Deus, ele grita a plenos pulmões: Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido amigo, querido irmão, você que me ouve nessa hora, nós devemos clamar como Bartimeu, mas clamar para a pessoa certa. Não ir buscar em outras fontes a possibilidade do milagre, da cura, da bênção. Nós devemos dirigir o nosso pedido àquele que é onipotente, o nosso Deus. Nós devemos pedir a Jesus. As nossas orações têm que ser em nome de Jesus, têm que ser dirigidas a Deus, crendo de que Ele pode resolver, que Ele pode atuar em nossa vida. E por isso o pedido dele, esse clamor, na Bíblia aparece que não apenas ele falou baixinho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a plenos pulmões. Por quê? Porque ele competia com a voz da multidão. Muito cuidado com a multidão. A multidão pode de alguma maneira atrapalhar com que a nossa voz chegue até Jesus. Mas lembre-se que em meio à multidão, Jesus consegue captar a sua voz, o seu pedido. Não se preocupe com o barulho da multidão. Há alguém que, mesmo entre o barulho da multidão, capta o pedido de socorro de um filho amado, de um filho querido como você é. E por isso que nós devemos clamar. Aqui o sentido bíblico mostra que ele gritou várias vezes essa mesma frase, repetida 2 vezes aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar tão alto que a própria multidão se incomodou. Quando uma multidão se incomoda com você, é porque realmente você não está deixando nenhuma dúvida de que você quer o milagre, de que você precisa o milagre e de você sabe quem pode realizar a cura em sua vida. E se for preciso gritar, se for preciso implorar, se for preciso fazer qualquer coisa, você não vai parar de pedir enquanto Deus não ouvir a sua voz. E o mais incrível, queridos irmãos, é que mesmo em meio ao barulho da multidão, mesmo a multidão falando para ele ficar quieto, ele não desistiu. Perseverar na oração. Precisamos perseverar.
Não porque Deus não está ouvindo, não porque Ele ainda não se convenceu que tem que nos ajudar, porque é a nossa manifestação de fé. Não é à toa que no final dessa história, Jesus, depois de curar o outrora cego Bartimeu, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Então, a manifestação da nossa fé, não importa o tamanho da nossa fé, é que produz em Deus uma satisfação especial. Deus se emociona com os nossos pedidos. Deus se emociona com as nossas lágrimas. E, portanto, ao nós perseverarmos em confiar nele, em ter fé nele, o milagre virá. E o milagre virá com toda a potência que só Deus tem. A potência de tirar uma pessoa do mundo da escuridão, do mundo da impossibilidade de andar sozinho, de fazer as coisas sozinho, para agora uma vida renovada, uma vida transformada. O clamor de Bartimeu é um indício para nós de que devemos perseverar. É uma forma de adoração. Quando nós clamamos a Deus, nós lutamos com Deus no bom sentido, como Jacó, né? Ao passar o val do Jaboque, né? Não te deixarei, não te soltarei enquanto não me abençoares. Você entende isso? É se agarrar a Deus. É como alguém que diz: não, eu vou pegar nas suas vestes e não vou soltar. Eu vou me agarrar ao meu Deus, tendo a certeza de que Ele tem o poder e de que Ele vai atender a minha oração. Ele vai atender o meu clamor. Foi isso que fez o nosso amigo Bartimeu. Eu quero conhecer Bartimeu no céu. Bartimeu é um dos personagens fantásticos que existe aqui no Novo Testamento. Não é à toa que Jesus nos incentiva, né? Mateus 7, versos 7 e 8, né? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Então é isso, nós precisamos buscar no lugar certo, com a pessoa certa, e a resposta virá, e a bênção alcançará a nossa vida. Enquanto nós estamos clamando a Deus, sempre existe uma multidão de incrédulos. Sabe aquela pessoa bem intencionada que diz assim: olha, acho que já passou do limite, né? Melhor parar, ninguém vai te ouvir. Deus tem outras coisas mais importantes para fazer do que atender a esse seu pedido. Esse seu pedido é muito banal, ou esse seu pedido é impossível de ser atendido. Muitas vezes você está pedindo por um emprego e aparentemente as pessoas dizem: mas não tem emprego, veja a crise. Meu amigo, meu irmão, o nosso Deus é o Deus que interfere nas crises, é o Deus que acaba as crises. Então, se você confia em Deus, clame como Bartimeu, e o emprego virá. O emprego virá por quê? Porque Deus sabe que você precisa, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Você pode estar passando por uma crise na família, clame a Deus, jejum, oração, consagração, e Deus vai atender. Você pode estar enfrentando um sofrimento com algum filho, algum parente envolvido em drogas, envolvido em depressão. Clame a Deus, coloque a sua vida, a vida da sua família nas mãos de Deus. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é clamar, é pedir, é colocar a nossa petição sobre o altar de Deus, como você está fazendo nessa noite, como você está crendo que Deus pode e vai atender a sua oração. Quando estamos tristes, quando estamos pesarosos, nós devemos mais uma vez colocar nas mãos de Deus. Nós não vamos compreender todas as coisas desse mundo. Eu não posso compreender plenamente porque perdemos o nosso irmão Éder Trulha. Não posso. Esse dia eu fiquei abalado, mas eu sei de uma coisa: existe um Deus que conhece tudo, existe um Deus que vai além de qualquer circunstância, existe um Deus que sabe o que é melhor para nós e que inclusive é melhor que, se dormirmos, que durmamos no Senhor, confiados na promessa da ressurreição. Bartimeu era a prova viva de alguém
que acreditava que Deus podia transformar a sua vida, o seu futuro. Eu confio, e eu espero que você confie também, que Deus está cuidando do nosso futuro. Uma das maiores lições quando a gente enfrenta a morte na família ou a morte em alguém próximo de nós é lembrar a finitude humana. Nós somos finitos, nós não somos infinitos. A maior certeza da vida é a morte, mas há um Deus que venceu a morte e que muito em breve chamará à vida todos aqueles que foram fiéis a Deus. E é isso que conforta o meu coração. Eu estou falando para vocês hoje, agora quem garante que daqui a uma semana eu estarei falando? Não estou querendo aqui prever alguma coisa ruim para mim, mas é a realidade. Talvez você não esteja me ouvindo daqui a uma semana. Estaria eu falando alguma coisa ilógica? Mas para aqueles que estão em Deus, os dias vão se passando, mas são dias que nos aproximam da esperança maior, que é a salvação e viver com Cristo no céu. Não dê atenção à voz da multidão. Quando a voz da multidão te diz para não confiar em Deus, quando a voz da multidão te diz para desistir dos caminhos de Deus, não é a voz de Deus, é a voz da multidão. Então, não perca, a sintonia, ouça a voz de Deus. Interessante que tem uma frase que diz assim que com as pequenas pedras do caminho dá para se construir um castelo. Construa o seu castelo não na areia desta vida, construa o seu castelo sobre a rocha que é Cristo Jesus. Jesus quer fazer da nossa vida uma vida maravilhosa. Neste mundo tereis aflições, ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você pode vencer também. E venceremos não por causa do nosso clamor, mas por causa do poder de Deus. O poder de Deus é maior do que todas as coisas. Existem exemplos bíblicos que mostram que Deus atende ao clamor, a oração fervorosa, a súplica que confia, que acredita que Deus pode curar, até mesmo coisas que humanamente são impossíveis. Lembra de Ana? Ana queria muito ter um filho. Ela não teve apenas o filho da promessa, Samuel, ela teve outros filhos. Louvado seja o nome de Deus. Você pode lembrar também de Paulo e Silas na prisão, cantavam, oravam em plena meia-noite na prisão. E eles foram libertos pelo poder de Deus. Louvado seja o seu nome. No Pentecostes, as pessoas estavam todas ali, algumas quem sabe até com medo de serem perseguidas, aprisionadas. O seu Cristo havia voltado para o Pai, mas ele havia dito, esperem a promessa do Consolador. E enquanto eles estavam reunidos, clamando pela promessa de Cristo, o Espírito Santo tomou conta da vida e do coração deles. Então, queridos, continuemos a clamar. O clamar, o gritar, o pedir socorro a Deus faz diferença. Deus ouve a nossa voz e quando Ele não vem próprio, Ele manda os seus emissários para nos atender, para nos socorrer. E eu posso imaginar a alegria de um portador de boas novas, Imagine a pessoa que chegou para Bartimeu e disse, olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Você também pode ser alguém portador de boas novas, Você pode levar essa mensagem de esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Você sabia que Jesus te ama e quer viver com você no céu durante 1000 anos e depois te oferecer a vida eterna num lugar onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, num lugar feliz? Então, venha comigo e se prepare para este que será o maior acontecimento da história do universo. Da história do universo. Creia que Deus tem um plano para a nossa existência. Tem uma outra lição que a gente não pode perder e eu quero compartilhar com você, porque está aqui na palavra de Deus no verso 50. Quando ele ouviu que o mestre o chamava, a Bíblia diz assim, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui são detalhes muito importantes. Em primeiro lugar, o detalhe que chama atenção
é que um cego como Bartimeu, ao ter a sua voz ouvida por Jesus e receber a boa nova de que o mestre o chamava, ele não diz, me dá a mão aqui, me ajuda a me levantar. A Bíblia diz que ele se levanta num salto. Sabe? Prontidão para receber a bênção. Prontidão para atender ao chamado do mestre. Sabe? Sem delongas. Se o mestre chamou, é para já. Ele num salto, a Bíblia detalha isso, num salto, ele corre, né, para o encontro com Jesus. Outro detalhe importante é que diz que ele lança a capa. Aqui é preciso nós entendermos um pouquinho do contexto lá dos tempos de Bartimeu. Nos tempos de Bartimeu, o Império Romano era quem mandava em tudo. Então as leis eram as leis do Império Romano. Eles eram uma nação dominada. E uma das características das pessoas que precisavam de ajuda, para não haver má fé e tudo mais, o Império Romano ele dava uma capa. Essa capa não era uma capa comum que você comprava de alguém ou mandava fazer. O Império Romano dava essa capa para aqueles que não tinham condições de trabalhar, e então aquela capa designava que ele já era reconhecido como alguém necessitado de ajuda para poder sobreviver. Portanto, quando a Bíblia diz que ele joga a capa, tem um significado muito forte. Sabe, quando você crê em Jesus, você não fica apegado àquilo que você tem. Você confia de que Deus, se te chamou, vai resolver a sua vida muito melhor do que qualquer um poderia fazer. Ele lança a capa porque ele crê que ele não vai precisar mais de capa. Porque alguém que consegue enxergar pode trabalhar, pode conseguir o seu próprio sustento. Essa é a grande lição de Bartimeu. Bartimeu lança a capa. Ele não vai precisar mais esmolar, ele não vai precisar ficar mais à beira do caminho. Sabe quando Jesus te dá a certeza de que ele te chama, você não precisa duvidar e nem ficar preso a qualquer outra circunstância da vida. Vá com tudo, vá com o coração aberto, sabendo de que Deus cuida de você e vai continuar cuidando. Você não vai precisar mais da capa, da proteção humana ou da misericórdia, da bondade do ser humano. Você agora foi chamado por Deus. Querido amigo, querido irmão, você é um dos que foi chamado por Deus. Deus tem uma bênção para te dar nessa noite. Deus tem uma bênção para te dar nessa semana. Então acredite de todo o coração, porque quando Jesus chama, ele te faz uma pergunta aparentemente boba, mas é uma pergunta muito importante. O que você quer que eu te faça? Nessa noite, Jesus está passando na sua vida e no seu coração e ele está perguntando para você, qual é o seu pedido? Não estamos no culto do poder? Ele está passando aí na sua casa, onde você está me ouvindo, e ele está dizendo, qual é o seu pedido? Mas espere, aparentemente, o único pedido é um pedido de uma bênção grande, um milagre, ou mesmo uma coisa que aparentemente é simples, mas você quer ter a certeza de que Deus vai conduzir o processo. Mas não se esqueça de pedir o principal, ok? Não vamos pedir qualquer coisa para Jesus. Eu quero um carro novo, eu quero alguma coisa simplesmente para ter um benefício. Peça aquilo que você realmente precisa e que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida. Então a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Deus dá. Então, se você precisa crescer em algum aspecto, principalmente espiritualmente, peça a Deus, mas peça o principal. Não fique na periferia, peça o principal. Bartimeu sabia o que ele queria e ele responde para Jesus, Mestre, que eu torne a ver. O que eu quero é ser uma pessoa que possa trabalhar, uma pessoa que possa ganhar o seu próprio pão do suor do rosto. Eu quero ir para o templo, eu quero adorar a Deus. Eu quero não precisar que as pessoas me conduzam pela mão por eu não enxergar. Senhor, eu quero ser uma pessoa livre, mas uma pessoa livre para te seguir, para te obedecer, para permanecer no caminho das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que Jesus simplesmente disse, vai, a tua fé te salvou. E ele recebeu o milagre na hora. As escamas
que cobriam os seus olhos de ver foram retiradas, retiradas pelo Deus da vida, o nosso Pai Celestial, e Ele tornou a ver. E essa história, ela termina com um andar contínuo. A Bíblia diz aqui no verso 52 que ao tornar imediatamente a ver, seguia Jesus. Quando recebemos o milagre de Deus, não tem outro lugar que nós queiramos estar a não ser do lado daquele que nos libertou, daquele que nos abençoou, daquele que nos transformou. Então agora é uma vida lado a lado com Jesus. Não precisamos da capa mais. Não precisamos temer ir para o destino errado. Porque se você está com Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. E quão bom é termos essa certeza, a certeza do amor de Deus para conosco. Na verdade, Ele quer andar ao nosso lado. Ele quer andar conosco. Ele quer acompanhar o nosso viver. Ele quer estar presente nas boas e nas horas difíceis, nas horas de júbilo, de festa e nas horas de um funeral. Ele nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado. E se você permitir, Ele te levará pela mão até você chegar a Canaã prometida, a vida eterna. Então somente creia. Talvez o maior milagre que nós possamos ter é o milagre de colocar a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. Deixar de confiar na nossa formação profissional, no amparo da família, ou na conta do banco, ou qualquer outra coisa dessa vida, e confiarmos em Deus, de que Ele sabe o melhor e que nós estaremos andando lado a lado com Ele. Que Deus te abençoe para que você continue andando lado a lado com Jesus. Essa mensagem é do coração de Deus. A mensagem que tem poder é a mensagem da palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem poder, é o Deus da Bíblia. Você segue o Deus da Bíblia, o Deus que deixou este legado, né? Um livro que contém as histórias de transformações, a história de bênçãos. E assim como Deus abençoou a tantos no passado, Ele vai te abençoar também. Ele vai te guiar e te levar ao porto seguro da salvação. Queridos, continue orando pela família Trulha. Perderam hoje aquele que de alguma forma era sustentáculo da família. Era alguém dedicado às coisas de Deus. Jardim Silvânia está de luto, a igreja do Jardim Silvânia, e todos aqueles que o conheceram além da família. Vamos orar para que o conforto de Deus possa chegar a essa família e que eles, quem sabe alguns precisam tomar decisões ao lado de Cristo, que possam tomar, e que assim nós estejamos também amparando essa querida família e orando também por eles. Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora, então incline a sua fronte para nós orarmos a Deus. Pai eterno, muito obrigado mais uma vez pela generosidade do Teu amor para conosco. Mais uma vez, ao relembrarmos a história de Bartimeu, de alguma maneira o Teu Espírito tocou o nosso coração e nós queremos também ser transformados por Ti. Queremos um milagre na nossa vida. Eu não sei qual o milagre daqueles que estão orando comigo nessa hora, qual o milagre que precisam, mas Tu conheces. E esses Teus filhos, todos nós, estamos nos colocando inteiramente nas Tuas mãos. Aceita-nos como estamos, mas transforma-nos para sermos mais semelhantes a Ti, para que as nossas palavras, as nossas atitudes possam evidenciar que temos passado tempo ao Teu lado e que estamos nos preparando para o maior evento que ocorrerá nesta terra de todo o universo, que é o retorno de Jesus Cristo em glória e majestade para buscar os seus filhos. E aqueles que estiverem dormindo o sono da morte serão ressuscitados, porque nós cremos que Tu és aquele que já venceu a morte. E assim, pela Tua palavra, nós nos reuniremos como família, como irmãos, e todos iremos para o encontro contigo nas nuvens dos céus. Ó Senhor, nós cremos em Ti e em Tua palavra, e portanto colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa família, as nossas igrejas. Abençoe as programações que estamos planejando para continuar testemunhando por Ti.
que tu abençoes a cada um dos teus filhos que me ouve nessa hora. É a minha oração, a minha confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, na próxima sexta-feira, né, sexta agora, dia 31, 19h30, eu preciso que vocês estejam comigo. Toda a liderança das 5 igrejas aqui de Mojimirim devem estar conosco. É como se fosse uma grande comissão, mas também aberta para qualquer membro da igreja. Então você mesmo que não seja um líder, é meu convidado para entrar no aplicativo Zoom, para nós termos uma reunião com o pastor Paulo Bife. Sexta-feira, 19h30, estejam comigo. É o momento de planejarmos o evangelismo do segundo semestre. Vamos pregar através das redes sociais. Você vai ver que é um plano muito bem organizado para que a gente continue alcançando pessoas, amigos, parentes, para que eles também sejam amigos de Jesus como nós somos, né? Então esteja comigo. Sábado, Escola Sabatina às 9h, né? Através aqui da página da Igreja Adventista. E às 11h nós teremos a oportunidade de ouvir o pastor Alejandro Bulhon, às 11h pelo YouTube. Então, qualquer um pode assistir, uma mensagem preparada especialmente para os adventistas aqui da nossa região, a região da PAC. Não perca então, esses são grandes eventos e importantes eventos que teremos nesse próximo fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui a minha gratidão por todos que estiveram e estão orando pela família Trulha. Continuaremos intercedendo e que verdadeiramente Deus esteja na nossa vida e no nosso coração. Deixar uma música aqui para a gente concluir aqui esse nosso momento de reflexão. Um abraço carinhoso para todos e até sexta-feira, com a graça de Cristo Jesus. Continue confiando nesse Deus, porque Ele nos ouve, Ele nos atende. Nunca estamos sozinhos. Está sempre do nosso lado. Ele vê as nossas lágrimas e ouve as nossas orações. Está aí do teu ladinho. A minha e a sua vida, transformada pelo Deus maravilhoso. Jesus é a saída. Uma boa noite. Deus esteja com você. Até sexta-feira.